Olga finge que foi violentada para fazer Vicente se sentir culpado. Vicente e Natália têm uma séria discussão. Será que eles vão se separar, gente? Verônica dá detalhes para Natália sobre o seu caso com Adriano. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Minha Fortuna é Te Amar, no resumo semanal de 19 a 23 de fevereiro. Sejam todos bem-vindos ao canal. Desejo de coração um final de semana abençoado a todos vocês. Olga diz que Vicente está errando por amar Natália e que ela pertence a um mundo diferente do deles. Vicente insiste para que Olga entre na caminhonete, mas ela fica falando que Natália vai voltar com Adriano. Vicente liga no celular de Natália. Cláudia atende e diz que o mais provável é que Natália tenha ido ao encontro de Adriano. Vicente acredita que Natália esteja com Adriano e se revolta. Ele diz a Olga que ela tinha razão. Natália foi encontrar com o marido. Adriano diz às filhas de Natália que quer lutar para ter um futuro melhor, mas precisa que elas deem a ele uma oportunidade. Natália diz a Adriano que deseja que as filhas o perdoem, porque não quer que elas tenham rancor em suas almas. Adriano pergunta se ela poderá perdoá-lo algum dia. Natália diz que talvez com o tempo possa perdoá-lo. Tudo vai depender do que ele fizer a partir de agora, mas deixa claro que para o lado dele, ela jamais voltará. André e Regina deixam os pais sozinhos. Vicente liga para Adriano do celular de Olga e diz que está preocupado com Natália. Adriano se afasta um pouco de Natália e diz a Vicente que ela está com ele no hotel onde a pediu em casamento há 20 anos. Adriano passa o telefone para Natália. Vicente pede desculpas por interrompê-la e diz que só queria saber se ela estava bem. Natália diz que sim, conta que esqueceu o celular e que no dia seguinte conversa com ele. Vicente pergunta se ela vai passar a noite lá. Natália diz que está fora da cidade e que no dia seguinte explica tudo para ele. Vicente fica decepcionado. Gustavo tenta contar para Sol que é estéril, mas não consegue e acaba inventando que não quer ter um filho. Olga diz a Vicente que Natália despreza o amor dele e quem é ele, e que ela sim daria tudo por ele. Vicente sofre por acreditar que Natália vai voltar com Adriano e Olga aproveita para tentar seduzi-lo. Ela diz para ele descontar tudo o que está sentindo nela, tenta beijá-lo e propõe que vão para um hotel. Vicente se nega, mas Olga insiste para passarem a noite juntos. Gustavo diz a Sol que a ama com todas as suas forças, mas não quer ter um filho. Sol fica desolada com as palavras dele. Gustavo diz que na idade dela uma gravidez representa riscos. Sol diz que não aceita isso, que várias mulheres da sua idade têm filhos saudáveis e ela quer sentir o que é ter uma vida crescendo dentro dela. Gustavo diz que com ele isso não vai acontecer. Olga diz a Vicente que não deixou ir sozinho ali porque queria estar ao seu lado para consolá-lo. Vicente pergunta se Olga sabia o que ia acontecer e se dá conta de que ela e Adriano fizeram um acordo para tentar enganá-lo. Vicente diz a Olga que não sabe como vai tirar Natália do seu coração, mas não vai ser ficando com ela. Natália diz a Adriano que quer iniciar os trâmites do divórcio, pois está apaixonada por outro homem. Adriano diz que ela está confusa. Natália diz que o que sente por Vicente é verdadeiro e não se importa se ele ou todos não concordam com a relação dela. Adriano diz que não pensa em renunciá-la sem que antes ela lhe dê uma chance. Natália diz que ele está perdendo seu tempo. Vicente acusa a Olga de ter tramado tudo e diz que por isso ela já tinha o número do telefone de Adriano. Olga jura a Vicente que não sabia de nada. Vicente entra em seu carro furioso, deixando Olga para trás. Olga vai atrás dele e diz que ele não pode deixá-la ali. Vicente diz: liga para o desgraçado Adriano, que ele devolva o favor e te mande um táxi. Vicente diz a Olga que quanto mais a conhece, sabe que só pode esperar o pior dela e vai embora. Simba se aproxima de Olga e debocha dela. Sol diz a Gustavo que se ele não tem planos de formar uma família, eles não têm nada que fazerem juntos. Gustavo pergunta se isso é tão importante para ela, para que a relação deles chegue ao fim. Sol diz que sim, porque quer ser mãe e se ele não é capaz de realizar esse sonho, é melhor sair dali. Gustavo diz que está bem, que tem certeza de que ela vai encontrar um homem e formar a família que tanto deseja e vai embora. Sol fica aos prantos. Olga, morcegona sirigaita horrorosa, diz para si mesma que isso não vai ficar assim e jura que Vicente será seu.
Adriano tenta ganhar a confiança de Regina. Ele diz que assiste ao seu canal porque assim sente estar perto dela. Ele diz que assistiu a reportagem do asilo e ela será uma grande jornalista. Regina sorri e pergunta se ele gostou mesmo. Adriano coloca a mão dela em seu peito e diz que sim, que tocou seu coração. Regina continua desconfiando do pai e diz a ele que o rapaz que fez a reportagem com ela é o Zezé Pepe, seu namorado. Olga manda Simba beijá-la e fazê-la se sentir muito mulher. Simba a beija. Depois, Olga deixa sua bolsa no chão, sem que Simba veja, e vai para um hotel com ele. Adriano diz a Regina que Zezé deve ter algo de muito especial para que uma menina tão linda como ela tenha decidido tê-lo como namorado. Vicente e Gustavo se encontram no bar e desabafam um com o outro. No hotel, Olga percebe que Simba deixou uma marca em seu pescoço, depois de terem ficado juntos. Ela finge que esqueceu a sua bolsa e o chama para irem pegá-la. Ao chegarem ao local onde sua bolsa está, Olga pede para Simba bater nela e deixá-la machucada. Simba pergunta se ela está louca. Olga diz que lhe deu um adiantamento por um trabalho que já não terá que fazer e insiste para ele bater nela. Olga diz a Simba que Vicente a deixou ali sozinha, abandonada, e ela quer que ele viva atormentado, ao saber que abandonou uma pobre mulher que foi violentada. Simba pergunta o que ela ganha com isso. Olga diz que não quer que Vicente viva tranquilo até reparar o mal que lhe fez, e assim ela o terá em suas mãos. Simba faz o que Olga quer. Adriano leva Natália até o quarto. Diz que pensou que poderiam se reconciliar ali e por isso preparou algo especial. Natália diz para ele abrir champanhe, porque ela vai dormir com as filhas. Adriano diz que ela não precisa ir, que aquele quarto é deles. Natália diz que prefere dormir com as filhas e se retira. No dia seguinte, Sol recebe uma ligação do hospital. Natália liga para Vicente para dar bom dia e dizer que sente falta dele. Vicente pergunta por que ela está jogando. Natália não entende a reação dele. Vicente diz que já não confia nela e não vai permitir que ela deboche dele. Adriano se aproxima de Natália e, para provocar Vicente, diz alto: Natália, vem tomar café da manhã. Vicente diz a Natália que não lhe importa o que ela tem a dizer e desliga o telefone. Adriano diz a Natália que ela merece um cavalheiro, alguém que a compreenda por completo. Natália diz que sim, que justo por isso já não está com ele e que com Vicente encontra isso e muito mais. Cláudio fica aborrecido por Teresa ter vendido as suas roupas, ter pegado as chaves do seu carro e os seus cartões de crédito. Teresa diz a Cláudio que já tem provas de que Adriano devolveu o dinheiro e ela vai tomar conta do que é seu. Zezé conta para a avó que Regina e ele já são namorados. Margot fica feliz e dá conselhos ao neto. Andréia fica surpresa ao saber que a irmã está namorando Zezé Pepe. Ela diz ao pai que o tal Zezé é irmão do Vicente. Natália diz que apoia a Regina e que Zezé é um menino de valores e com muita vontade de se superar na vida. Adriano se oferece para ajudar Zezé a conseguir uma vaga na mesma escola particular de Regina. Regina fica entusiasmada, mas não diz nada ao pai. No hospital, o médico diz a Sol que Olga chegou em estado delicado, tem hematomas por seu corpo e foi violentada. Natália jura a Adriano que não sabe o que é capaz de fazer se ele voltar a machucar as filhas. Adriano diz que as filhas deles é o mais importante para ele. Ela pode não acreditar, mas ele nunca deixou de pensar nas filhas e nela. Natália diz a Adriano que não há nada que ele possa fazer para que ela volte com ele, porque ela já não o ama. Sol entra para ver Olga. Olga finge chorar e diz que não quer que ninguém a toque. Sol fica chocada ao ver o rosto de Olga todo machucado. Olga diz a Sol que estava com Vicente em um lugar muito longe e solitário e ele brigou com ela por culpa de Natália. Olga, morcegona, sirigaita, cara de pau, diz a Sol que Vicente a deixou sozinha e por isso ela tentou encontrar uma carona. Ela diz que um caminhão parou e o motorista se ofereceu para levá-la para a cidade, mas após isso o seu pesadelo começou. Mau caráter, Olga faz um drama e inventa uma história para Sol de como aconteceu o seu abuso e agressão. Sol acredita em tudo e fica muito angustiada quando a prima lhe mostra o local onde foi esfaqueada. João Gabriel diz a Kimberly que está solteiro e se ela continuar interessada nele, eles podem sair.
Kimberly diz que agora que ele não está com Olga, não está tão bonito. João Gabriel diz que ela está arisca só porque ele não quis ficar com ela. Kimberly se irrita e revela que foi Olga quem mandou ela seduzi-lo para depois se afastar dele. Olga diz a Sol que sabe que Vicente não a ama, mas não sabe por que ele a deixou. Sol diz à prima que também não sabe. Para colocar Sol ainda mais contra Vicente, Olga diz que ele a abandonou sem se importar que algo de mal pudesse acontecer a ela. Vicente diz aos irmãos que Natália voltou com o marido. Olga se nega a denunciar o seu caso à polícia e diz a Sol que só quer que aquele maldito pesadelo acabe logo. Valentina agradece Simba por ter ajudado a resgatá-la e diz que talvez aquela seja a oportunidade para ele mudar e ser uma pessoa melhor. Simba diz que pessoas como ele não têm jeito. Olga diz a Sol que Vicente ajudou Valentina sem mesmo conhecê-la bem, e ela que sempre o apoiou e cuidou de Benjamin como se fosse sua mãe, e a deixou abandonada. Sol diz que Vicente vai escutá-la. Olga, horrorosa, medonha, diz que não vai perdoar Vicente e que por culpa dele aquela desgraça aconteceu. Valentina intercede por Simba junto a Gustavo e ele decide lhe dar emprego na mecânica novamente. Andréia conta para a tia como foi o seu passeio com os pais e a irmã. Regina diz a Zezé que não confia 100% no pai, mas algo mudou nele e sentiu que ele sente falta deles como família. Regina diz a Zezé que ama o pai e que contou para ele que os dois são namorados. Adriano deixa a Natália em casa e Vicente vê o exato momento que eles chegam. Natália entra e diz que Vicente e ela precisam conversar. Vicente mostra para Natália o envelope com o dinheiro que Andréa deixou e diz que não precisa ter trabalho para entregar para Adriano, já que ela mesma pode dar para ele. Morrendo de ciúmes, Vicente é extremamente grosseiro com Natália e a acusa de ter passado a noite com o marido. Magoada com tudo o que houve de Vicente, Natália dá uma bela e merecida bofetada nele. Regina diz a Zezé que o seu pai quer ajudá-la a conseguir uma vaga em uma das melhores escolas do país. Zezé diz que vai conseguir essa vaga por ele mesmo. Natália diz para Vicente jamais voltar a falar com ela da maneira como falou. Vicente diz que ela mentiu sobre Verônica e que, na verdade, iria se encontrar com seu marido em um hotel. Natália diz a Vicente: que decepção e tristeza me dá ver que o homem que eu amo não confia em mim. Vicente diz que é bom, que então ela já esteja com o homem que merece. Depois de ter recebido alta, já na pensão, Sol ajuda a Olga em tudo. Olga diz a Sol que a única coisa que quer é que Vicente lhe peça desculpas. Sol diz que o que Vicente fez não tem nome. Arrasada e chorando, Natália diz a Vicente que se é isso que ele pensa dela, lhe dá alegria que termine tudo entre eles. Vicente diz que não pense em atrapalhá-la para que ela viva sua vida de luxos e aparências e mesmo sendo um homem simples, é muito mais homem que Adriano. Vicente diz que Adriano pode nadar em dinheiro e ter todos os luxos, mas jamais oferecerá a ela um coração tão limpo e sincero quanto o dele. Natália diz a Vicente que dói ouvi-lo falar assim e por ele pensar que ela se importa com luxos. Vicente diz para ela parar de debochar dele e que foi desesperado atrás dela ao seu suposto encontro com Verônica, pois ela poderia estar em perigo. Natália diz que independente de onde tenha ido com Adriano ou com quem quer que seja, não é razão para ele gritar assim com ela e jogá-la. Natália diz que Vicente duvidou dos seus princípios de dignidade e a machucou profundamente. Vicente diz que se ela tiver alguma explicação, então que lhe diga, aquele é o momento, ou senão, eles terminam tudo. Natália diz que ele já tirou as suas próprias conclusões, ela não tem que lhe dar nenhuma explicação mais. Diz que a relação deles acabou e se retira. Alguém bate na porta da casa de Vicente e ele vai abrir. É Sol, que lhe dá uma bofetada. Enquanto isso, em seu quarto, Natália sofre e se sente decepcionada com as duras e injustas palavras que ouviu de Vicente. Sol diz a Vicente que ele abandonou Olga e por culpa dele um caminhoneiro a agrediu, abusou dela e por milagre não a matou. Vicente fica chocado. Verônica liga para Olga para saber se Natália já está morta. Olga diz a ela que os planos mudaram, pois Natália não chegou ao lugar combinado, já que Adriana levou para um hotel para se reconciliarem. Verônica fica furiosa ao saber do que Adriana está fazendo.
Sol diz a Vicente que Olga estava irreconhecível no hospital e, além disso, ainda a esfaquearam. Vicente sai correndo de casa para ver Olga. Ao chegar na pensão, ele fica pasmo ao ver o estado dela. Vicente pede que Olga o perdoe. Dissimulada, Olga começa com seu teatro e joga toda a culpa em Vicente pelo que aconteceu com ela. Vicente diz a ela que é um canalha e está odiando a si mesmo. Olga diz que ele a deixou sozinha, abandonada e que nem é um cachorro tratam assim. Vicente pede desculpas a Olga, mas ela se recusa a perdoá-lo. Natália desabafa com a mãe sobre o que aconteceu entre Vicente e ela. Adriano conversa com Maurício e planeja trazer Omar de volta ao país para fazer com que Andréia fique feliz e Natália se convença de que ele está tentando fazer de tudo pela família. Olga conta para Vicente como foi violentada. Vicente fica transtornado e se sentindo muito culpado. Sol conta para João Gabriel o que aconteceu com Olga e diz que Vicente é o culpado, porque a deixou sozinha e abandonada. João Gabriel vai ver Olga e pergunta se é verdade que o irmão dele a abandonou. Olga confirma que sim. João Gabriel sai e Olga sorri por tudo estar saindo como ela planejou. João vai atrás de Vicente e diz que ele é um animal que arruinou a vida da Olga. Valentina, Mário, Zezé, Regina, Donovan e Simba ficam observando a briga entre os irmãos. Adriano liga para Natália e ela diz que não quer o dinheiro que André se empenhou em deixar na casa. Natália diz que Adriano tem responsabilidades com as filhas, mas com ela não, porque os dois estão separados. Adriano diz que vai pegá-la na manhã seguinte e desliga o telefone. João Gabriel bate em Vicente e Zezé e os demais o separam. Cruel, João diz a Vicente que todas as mulheres que o amam terminam mal por culpa dele. Olga foi abusada e Lúcia morreu porque ele também a deixou sozinha. Desolado com as palavras do irmão, Vicente diz que aquela maldita bala deveria ter sido para ele e não para sua baixinha. Regina tenta defender Vicente e João Gabriel manda ela cuidar da mãe dela, porque ninguém sabe o que pode acontecer com a senhora Natália por culpa daquele canalha. Vicente diz que não sabia do que ia acontecer com Lúcia e Olga e que teria dado a sua vida para que não fizessem mal a elas. Teresa pede para Natália confiar nos anjos porque eles viram a felicidade dela ao lado de Vicente e que ele errou por ciúmes, mas a ama profundamente. Gustavo aconselha Cláudio a ver seus erros por causa da bebida, senão acabará perdendo Teresa. Cláudio diz que quando receber a sua nomeação do cônsul da França de Martinica, Teresa vai lhe pedir perdão de joelhos. Gustavo diz que Cláudio mesmo compra suas mentiras e que essa nomeação da França é falsa. Simba conta para Olga que João Gabriel e Vicente brigaram por causa da situação dela. Olga se diverte. Simba diz que não acredita que Vicente fique com ela por culpa. Olga diz que esse plano vai dar certo e se Vicente quiser o seu perdão e o do bairro, terá que devolver a honra que tiraram dela. Olga entrega para Simba o restante do dinheiro que havia prometido a ele. Sol cuida dos machucados de Vicente. Vicente diz a Sol e Regina que jamais se perdoará por ter deixado Olga sozinha e que vai procurar os melhores médicos para cuidar dela. Valentina diz a Mário que deseja ver Félix na prisão e enfrentá-lo por todo o mal que ele lhe causou. Mário diz que irá com ela. Vicente diz a Regina que discutiu com Olga por Natália estar com o pai dela. Regina sorri e pergunta de onde Vicente tirou isso. Regina diz a Vicente que a viagem talvez tenha melhorado um pouquinho a relação entre os pais, mas a mãe dela é apaixonada por ele. Regina conta para Vicente que André apareceu na casa na noite anterior e inventou que tinha um problema, mas na verdade era a surpresa planejada pelo pai delas. Regina diz a Vicente que a mãe dormiu com ela e Andréia. Vicente fica surpreso ao se dar conta da burrada enorme que cometeu com Natália. Ele chega em casa e diz a Teresa que cometeu um erro. Teresa diz a Vicente que o seu arrependimento não servirá de nada e que ele é igual a Adriano, pois pagou a filha dela com outra decepção. Vicente vai até a porta do quarto de Natália e chama por ela, mas ela não o responde. Quando ela decide abrir a porta, Vicente já não está mais ali. No dia seguinte, Natália dá café da manhã para Benjamin, cuida dele com muito amor e diz que à tarde irá com ele na terapia.
Feliz, Benjamin bate palmas. Vicente se aproxima. Natália diz para ele tomar café, mas se levanta, dizendo que ficou de sair com Adriano. Gustavo vai até Sol e entrega para ela as escrituras da pensão e do salão. Ele diz que acabou de falar com Mário e eles vão passar as propriedades para o nome dela. Adriano chega na casa de Vicente para pegar Natália e tenta entregar para ele o dinheiro que ele pagou pela casa. Vicente diz que é melhor Adriano dizer que o roubou e pega o cheque. Com deboche, Adriano diz a Vicente que a casa será sua e o melhor é que a esposa dele não terá necessidade de continuar morando naquela pocilga asquerosa. Cláudio procura Constanza e conta a ela que Gustavo terminou com a cabeleireira. Adriano diz que Vicente está tentando roubar a mulher dele. Vicente diz a Adriano que, em primeiro lugar, Natália não é um objeto para pertencer a alguém e, segundo, ele fugiu com outra mulher quando Natália chegou em sua vida. Adriano tenta humilhar Vicente e ele dá um empurrão. Adriano diz a Vicente que não pensa em brigar com ele, até porque Natália também tem o direito de errar e que muito em breve ele se dará conta de que aquilo não é amor e o chama de idiota. Vicente pergunta o que Adriano sabe de amor se abandonou a esposa e as filhas. Adriano diz a Vicente que Natália só se enganou com um cachorro de rua pulguento como ele. Vicente dá um murro em Adriano e nesse momento Natália se aproxima deles. João Gabriel tenta agradar a Olga e animá-la, mas ela o despreza. Natália diz a Vicente que está cansada dos seus ciúmes e vai lhe deixar algo claro, que não passou a noite com Adriano. Como ele pensa. Vicente diz a ela que já sabe, que Regina lhe explicou tudo e reconhece que errou. Natália sai com Adriano, deixando Vicente sozinho. Sol pergunta a Gustavo para que ela quer aquelas propriedades se não terá um herdeiro. Gustavo diz que ela pode ter. Sol diz que não com ele, que é o homem que ela ama. Ela quer devolver as escrituras para ele e diz que não quer a amizade dele. Gustavo pede para ela pensar e diz que está lhe dando aquelas propriedades sem nenhum interesse. Constanza fica feliz com a notícia que Cláudio lhe deu sobre Gustavo. Cláudio avisa a Constanza que em breve Andréa pode deixá-la, porque Adriano agora pode lhe dar todos os luxos que ela está dando para a sobrinha. Natália devolve para Adriano o dinheiro que Andréa deixou na mochila de Regina. Adriano diz que não quer ofendê-la, mas ela não tem necessidade de vender comida naquela porcaria de bairro. Natália diz a ele que vai abrir uma pousada e vender suas comidas. Adriano diz que se ela quiser abrir o seu restaurante em um local apropriado da cidade, ele pode bancar tudo. Natália o agradece, mas recusa a ajuda dele. Adriano diz que o surpreende que ela queira fazer isso com a idade que tem e que ela não sabe de nada. Com ironia, Natália pergunta se ele vai ajudá-la a fazer negócios com armadilhas e diz que Mário e Vicente são seus sócios. No hospital, Zezé conta para a avó a briga que teve entre Vicente e João Gabriel porque Vicente fez uma burrada com Olga. Adriano diz a Natália que Mário e Vicente não são sócios dela, mas sim seus admiradores. Natália diz a ele que só foi ali para lhe devolver o dinheiro e nada mais. Adriano diz a Natália que devolveu para Vicente o dinheiro que ele pagou pela casa. Dessa maneira, ele será o único dono e ela poderá se mudar para onde quiser. Elias se encontra com Mário. Diz que tem um plano para ele recuperar o seu padrão de vida anterior e levar Adriano de volta para a cadeia. Mário fica interessado na proposta de Elias. Vicente vai ver Olga e diz que juntos eles vão superar aquela situação. Ele dá comida na boca dela, a deixando bem alegrinha. Olga diz a Vicente que sente muita paz quando ele está com ela. Margot se zanga ao saber que Vicente abandonou Olga e quer dar uma lição nele. Elias diz a Mário que se ele quer destruir Adriano, deve se unir a ele e que eles precisam ter o inimigo por perto. Adriano diz a Natália que conseguiu o número de Omar em Londres. Constanza diz a Andréa que ligou para o ginecologista para marcar uma consulta para ela, mas descobriu que a consulta já foi marcada para aquela tarde. Andréa diz à tia que vai ao ginecologista com o pai e que ele está muito emocionado com o neto. Enfurecida, Constanza exige que Andréa cancele o compromisso com o pai e diz que ela irá acompanhá-la na consulta. Constanza diz a Andréa que o filho que ela carrega no ventre é seu e ela tem todo o direito de estar presente. Constanza diz que Andréa vai cumprir a sua palavra e vai ficar com ela durante toda a sua gravidez. Margot reúne os netos no hospital e diz que já está sabendo da confusão que eles armaram na rua.
Margot diz que os irmãos são para sempre, nas horas boas e ruins, e faz João Gabriel e Vicente fazerem as pazes. Os dois se abraçam. Adriano diz a Natália que Omar não sabe da gravidez de Andréia e quando souber, vai voltar para o lado dela. Ele liga para Omar em Londres, mas quem atende é Verônica. Ao ouvir Adriano e Natália, irônica, Verônica diz: "Ah, o casal Cantu finalmente juntos." Margot diz aos netos que quer vê-los unidos, que na vida sempre terão adversidades, mas como irmãos eles devem se apoiar. Margot diz a Vicente que eles estarão com ele para que Olga tenha o apoio dos Ramírez. Natália pergunta a Adriano se ele pode dizer o que aquilo significa. Adriano pergunta a Verônica o que ela está fazendo com o telefone de Omar. Verônica diz que talvez ele tenha se confundido, ligado para ela e o chama de meu amor. Natália continua ouvindo tudo e diz a Verônica que ela disse que estava no México. Verônica confirma para Natália que estava e disse que ela não apareceu no encontro que haviam marcado porque preferiu se encontrar com Adriano para se reconciliar com ele. Natália pergunta como Verônica sabe de tudo que ela faz. Verônica diz que esse é seu segredo, que nunca pensou que ela perdoaria Adriano tão facilmente e que achava que ela tinha dignidade. Verônica diz a Natália que daquela vez que estava em sua cama e inventou que estava doente, Adriano estava escondido dentro do guarda-roupa. Natália fica surpresa. Cínico, Adriano diz a Verônica que se arrepende por ter deixado se envolver por uma maldita víbora como ela. Debochada, Verônica diz a Natália que no dia em que apresentou Adriano para ela, ele estava fugindo porque o pai dele havia cometido uma fraude em outra cidade. Verônica diz que Adriano desabafou que não sentia paixão ao lado dela e por isso ele propôs que os dois fossem amantes. Verônica diz que se Natália perdoar aquele rato, não terá dúvidas de que ela é uma estúpida. Natália garante que não vai perdoar Adriano e ele diz a ela que mesmo que lhe custe uma vida, vai lutar pelo seu perdão porque ela é uma mulher maravilhosa e não uma maldita como a Verônica. Depois de ouvir isso, Verônica desliga o telefone. Omar chega e pergunta o que Verônica está fazendo com o telefone dele. Adriano jura para Natália que não fazia ideia de que Verônica iria atender a ligação e que foi o filho de Patrícia que lhe passou o número de Omar, depois de ter o pegado com Salma. Natália diz a Adriano que está farta de que Verônica continue em sua vida e exige que ele coloque a amante em seu lugar. Natália diz que aquela ligação fez ela lembrar de que por nenhum motivo deve confiar nele. Verônica diz a Omar que Adriano Cantu ligou para reclamar pela forma como ele cancelou o casamento. Omar está decidido a retornar a ligação de Adriano e diz a Verônica que não se importa de acabar na prisão desde que ele veja Andréia. Ao ficar sozinha, Verônica liga para Elias, avisa que Adriano conseguiu o número de Omar e diz que não sabe o que ele quer. Adriano diz a Natália que ela está se deixando envenenar por Verônica. Natália diz a Adriano: Não. Eu já estava convencida antes de escutá-la. Nada mudou. Minhas filhas sim precisam do seu pai, mas eu não preciso de você. Não te quero em minha vida, porque você é um mentiroso. Vicente conversa com Fernanda sobre a sua briga com Natália. Fernando recrimina pela forma como ele julgou a sua amiga e pede para ele reconhecer que a decepcionou e enfrentar as consequências. Vicente se sente cada vez mais arrependido pelo modo tão grosseiro como tratou Natália e pede a ajuda de Fernanda para se reconciliar com ela. Fernanda diz que vai conversar com Natália, mas não pode prometer nada e que foi ele quem não conseguiu enxergar o tesouro que a vida colocou na sua frente. Regina diz à mãe que está começando a estudar sobre instituições de mulheres que foram vítimas de violência e que teve essa ideia depois do que aconteceu com Olga. Natália fica surpresa ao saber do que aconteceu com Olga. Olga diz a Sol que precisa de Vicente, precisa dos cuidados dele, que ele a abrace e a proteja. Margot diz a Zezé que Deus a perdoe, mas ela não acredita em nada do que aconteceu com Olga. Ela diz que se preocupa que Olga se aproveite da culpa que Vicente está sentindo. Natália vai falar com Olga e se surpreende ao ver o seu estado. Olga pergunta se Natália está ali para debochar dela. Natália diz a Olga que está ali para lhe dar o seu apoio e que nunca teve a intenção de ser sua inimiga. Olga aproveita para jogar a culpa em Natália também.
Olga diz que Vicente estava muito preocupado com ela, então ela o acompanhou e quando chegaram naquele lugar, se deram conta de que ela não estava lá. Olga diz a Natália que depois que Vicente descobriu que ela saiu às escondidas com o marido, ele ficou furioso e a beijou com muito desespero. Olga diz que Vicente a beijou não por amor, mas sim para se vingar dela, somente a usando, e ele até propôs que fossem a um motel, mas ela recusou. Sem um pingo de vergonha na cara, Olga diz a Natália que Vicente ficou furioso porque ela o rejeitou e foi embora deixando sozinha. Omar liga para Adriano. Natália diz a Olga que lamenta de verdade a sua situação. Olga chama a Natália de hipócrita e diz que não deseja aquilo nem mesmo para ela, que tanto lhes fez mal. Natália pergunta o que pode fazer por ela. Olga diz que quer que ela renuncie ao amor de Vicente e implora para que o deixe para ela. Adriano pergunta para Omar por que Verônica atendeu o seu celular. Omar diz que o pai pediu para Verônica ir para Londres para controlá-lo. Adriano diz a Omar que há algo muito importante que ele precisa saber. Nesse momento, Elias entra no escritório. Adriano disfarça, diz a Omar que depois liga e desliga o telefone. Elias diz a Adriano que já tem o espião perfeito. É um imbecil que ele poderá manipular como quiser e revela que é o Mário Rivas. Olga diz a Natália que só se sente protegida com Vicente e em seus braços sente que terá mais uma oportunidade. Natália diz que Olga está muito alterada e não sabe o que está dizendo. Olga diz que sabe sim, que Natália já tem uma família, já ela não tem nada e nem ninguém. Natália diz que Olga não pode usar aquela situação para comprometer Vicente. Vicente chega nesse instante e Olga, se vitimizando, diz: Vicente, não volte a me deixar sozinha, por favor. Diz para Natália, diz o que você me prometeu. Conta para ela, Vicente. Elias mostra para Adriano que descobriu que a herança de Natália está investida e já está em 20 milhões. Elias diz a Adriano que agora está claro porque ele está se fazendo de marido arrependido e quer a todo custo recuperar a confiança de Natália. Natália diz a Vicente que vai deixá-lo sozinho com Olga e se retira. Olga diz a Vicente que aquela mulher só estava ali para debochar dela. Vicente diz que talvez ela tenha interpretado Natália mal. Olga diz que se sente muito sozinha ali, que tem pesadelos e muito medo. Olga diz a Vicente que somente com ele se sente em paz e pede para morar na casa dele. Elias diz a Adriano que o que ele fez com o dinheiro de Natália se chama roubo, abuso de confiança e infidelidade financeira. Elias diz que se Natália descobrir isso, vai dar um chute na bunda de Adriano e ficar com o que é seu por direito. Elias quer uma porcentagem do dinheiro, mas Adriano garante que todo aquele dinheiro será dele, mesmo que tenha que implorar o quanto for para que Natália acredite nele. Sol diz a Teresa que Gustavo não quer ter um filho com ela e disse que ela está muito velha para engravidar. Teresa tenta apoiar Sol. Natália e Vicente vão com Benjamin para a terapia ao ar livre. Eles dão uma bola de futebol para ele, mas nesse momento Benjamin se recorda do dia em que assassinaram sua mãe, em que ele estava com uma bola, a joga para longe e chora nos braços do pai. Natália e Vicente tentam acalmá-lo. A terapeuta orienta Natália e a chama para jogar futebol. Logo Vicente se aproxima delas e Natália e ele começam a brincar. Natália faz um gol e Benjamin comemora. Teresa diz a Sol que ela não pode se separar de Gustavo por causa de um mal-entendido e que um amor como o deles merece uma segunda oportunidade. Constanza chega no salão, escuta o que a mãe diz para a Sol e a chama de traidora. Constanza diz que a mãe não estava ao seu lado quando ela se separou de Gustavo, mas a encontrou consolando a cabeleireira. Durante a brincadeira, Vicente e Natália caem e quase se beijam. Natália se levanta, vai até Benjamin e pede a sua ajuda porque o pai dele está ganhando. Constanza diz à mãe que aquilo é o cúmulo, pois ela está a favor de uma rameira e contra sua própria filha. Teresa diz para a Constanza não insultar Soledade porque ela não teve culpa do seu casamento ter fracassado. Vicente, Natália, a terapeuta, conseguem animar Benjamin a participar da brincadeira. Benjamin se levanta, chuta a bola para Natália, que faz mais um gol. E todos eles comemoram muito felizes. Constanza diz que a mãe defende Sol porque ela é amante, como um dia ela foi do seu pai.
Constanza diz que como a mãe não ganhou o pai dela, agora quer que Sol ganhe as batalhas que ela não ganhou. Constanza diz que para ela, a mãe e Sol são iguais, duas patéticas e vagabundas. Teresa se revolta com as ofensas que escuta da filha e dá uma bufetada nela. Constanza garante à mãe que isso ela jamais vai perdoar e se retira. Depois, Sol diz a Teresa que Constanza não pode julgá-la e que no lugar do coração ela tem uma pedra. Teresa diz que dói em sua alma as reclamações de Constanza, cheias de amargura. Enquanto Benjamin brinca, Vicente tenta conversar com Natália e diz que com certeza ela o odeia. Natália diz que não o odeia. Vicente diz que tinha tudo e perdeu por seu maldito ciúmes. Natália diz a Vicente que Olga lhe disse que ele a beijou e que pelos ciúmes que estava sentindo, propôs que eles fossem para um hotel. Vicente nega que tenha feito isso. Natália diz que não acreditou em Olga, pois ela sim confia nele. Natália diz que não precisa conhecer Olga tanto para saber que foi ela quem o beijou e que o homem de quem ela se sente orgulhosa seria incapaz de usar uma mulher. Natália diz que supõe que Olga reagiu violentamente com a rejeição dele. Eles discutiram e com tudo o que estava acontecendo, ele foi embora, a deixando sozinha. Mas Natália deixa claro que por nenhuma razão Vicente deveria ter deixado Olga sozinha e pergunta por que ele não confiou nela. Vicente fica sem ter o que dizer. Natália diz a Vicente que não quer perdê-lo, que o ama demais e pede para ele convencê-la a ir contra si mesma e poder perdoá-lo. Adriano liga para Omar, diz que Andréia continua amando e que agora mesmo vai comprar uma passagem de avião para que ele pegue o primeiro voo de volta ao México. Omar fica muito feliz e agradece a Adriano. Vicente diz a Natália que se for para ela ir contra si mesma para perdoá-lo, que não faça isso, porque ele não merece. Vicente diz que é muito burro, um animal, e se comportou como uma criança ciumenta. Ele diz que não é digno de que ela lhe dê outra oportunidade e não merece que lhe façam mal. Vicente diz a Natália que a única coisa que pede é que ela se defenda de homens como Adriano e ele, que não sabem valorizar uma mulher tão maravilhosa como ela. Natália sorri e diz que nunca havia conhecido um homem tão sincero e transparente como ele. Natália beija Vicente e eles se abraçam. Constanza acompanha Andréia em sua consulta. Ela coloca a mão na barriga de Andréia e diz que quer que o bebê saiba que ela está ali. Constanza diz ao bebê que é a mamãe dele e que o espera com muito carinho. Natália diz a Vicente que o ama e eles vão tentar de novo. Vicente fica feliz e diz que ela pode colocá-lo à prova. Natália diz que se está colocando seu coração novamente nas mãos dele é porque confia nele. Olga diz a Sol que vai morar na casa de Vicente, que ele aceitou. Natália diz a Vicente que está muito preocupada com Olga e está de acordo que ele a apoie, mas a preocupa que ela queira se aproveitar, sabendo que ele é muito nobre. Vicente diz a Natália que Olga pediu para morar na casa dele e ele acabou aceitando. João Gabriel fica surpreso ao saber que Olga vai morar com Vicente. Natália diz a Vicente que é justamente aquilo que ela estava se referindo e ele não pode cair nas chantagens de Olga pela culpa que sente. Vicente pede para Natália entendê-lo, pois ele precisa assumir essa responsabilidade pelo que fez. Natália diz que o entende, mas que há outras formas de fazer isso. Vicente pede para ela entendê-lo, pois ele precisa encontrar paz a respeito daquele assunto. Olga diz a João Gabriel que o único homem que a faz se sentir tranquila e protegida é Vicente, e não ele. E além do mais, Vicente tem a obrigação de cuidar dela, porque aquilo foi culpa dele. Adriano diz a Andréia que gostaria de ter acompanhado ao ginecologista e que sempre acompanhava a mãe dela. Adriano diz a Andréia e Constanza que a relação entre Natália e Vicente acabou. Andréia e Constanza comemoram. Olga chega na casa de Vicente e Natália a recebe. Natália tenta ajudar Olga e cederá o seu quarto para ela. Depois, Natália arruma suas coisas e diz a Regina que elas vão embora dali, porque Olga chegou ali para morar. Natália diz que não vai expulsar a Olga devido à situação dela, mas também não vai morar ali com ela. Natália vai falar com Olga, diz que vai embora da casa com a sua família. Olga diz a Natália que não é para tanto e que a sua presença na casa será imperceptível. Natália diz que quem importa ali é ela. Olga diz que pensando bem é melhor ela ir mesmo, já que Vicente e ela não estão mais juntos, porque seria ruim continuarem dividindo a casa.
Natália diz a Olga que Vicente e ela já se reconciliaram. Olga fica com a cara no chão, morrendo de raiva. Adriano mostra para Andréia a casa que comprou para a família e pede a ajuda dela para convencer Natália e Regina a morarem ali. Quando Omar está a ponto de sair do apartamento para ir para o aeroporto, ele se surpreende ao receber a visita da mãe. Vicente e Benjamin chegam em casa e veem Natália e sua família com as malas arrumadas. Natália diz a Vicente que enquanto Olga precisar da casa dele, ela e sua família vão embora. Benjamin fica muito tristinho. Omar consegue esconder a mala antes que sua mãe a veja. Salma diz a Omar que queria fazer uma surpresa para ele e que uma mãe não está completa sem seu filho. Omar diz que eles podem se ver no dia seguinte, mas Salma insiste para ficar no apartamento dele. Vicente diz a Natália que ela não pode ir e pede para conversarem. Natália diz que sua decisão já está tomada. Benjamin corre para Natália chorando muito e Regina e ela tentam tranquilizá-lo. Natália diz a Benjamin que eles vão se ver todos os dias e que isso será somente até que Olga more ali e se recupere. Andréia diz à tia que não vê a hora de morar na casa do pai. Constanza diz que isso será somente no fim da gravidez dela, como haviam combinado. Andréia diz que pode morar com o pai e cumprir com o acordo delas. Constanza diz que não e que quer viver toda a gravidez do bebê que será seu filho. Andréia começa a ficar com medo com a obsessão da tia. Vicente promete a Benjamin que vai tentar convencer Natália a ficar na casa. Natália e Vicente conversam a sós. Ela diz a ele que também é dona da casa e ele deveria ter a consultado antes de ter aceitado Olga ou qualquer outra pessoa ali. Vicente diz a Natália que não quer perdê-la. Natália diz que Olga também precisa de uma atenção especial, de ser acompanhada por um psiquiatra. Vicente promete a Natália que dará um prazo para a Olga. Diz que quer estar junto a ela e eles se beijam. Olga vai até o quarto de Benjamin para atormentá-lo. Benjamin fica apavorado. Cruel, Olga diz que por culpa do papai dele quase a mataram, como aconteceu com a sua mãe Lúcia. Olga diz que o pai dele mandou sua mãe ir ao banco. Foi lá que atiraram nela. Vicente a deixou abandonada e por isso aconteceu tudo aquilo. Olga diz que agora vai morar ali. A Natália vai embora e o pai dele e ela serão felizes. Ela puxa Benjamin, diz que ninguém vai tirá-la da casa e ela vai se transformar na mãezinha dele. Benjamin fica muito assustado e Olga diz que é melhor que ele se comporte muito bem com ela. Ou ela vai levá-lo até o local onde Vicente a abandonou e o deixará lá para que o roubem. Vicente diz a Natália que Adriano devolveu o dinheiro que ele roubou e quer dar para ela, porque a metade da casa também é dela. Natália diz que já não quer vender a casa. Vicente diz que gosta que os dois sejam donos dela e planejam usar o dinheiro para investirem na pousada. Vicente diz a Natália que agora eles são um só e que ele não tem fortuna maior nessa vida que o amor deles.